da Igreja Batista Salem, de Vargem Grande, em Curitiba. Eu estava planejando essa viagem para cá faz um tempo, não é minha primeira vez aqui. Faz um bom tempo que eu vim aqui uma vez com uma viagem missionária com a minha igreja aqui, mas na época eu tinha uns 12 anos, então atualmente estou com 19 para 20, então faz muito tempo. Então, já estava planejando vir para cá e, se Deus permitir, conseguir vir mais vezes, juntamente da próxima vez com a minha família, que também ficaram na vontade para rever os irmãos. E o pastor Sérgio me desafiou a trazer a palavra de Deus nesse momento. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias em a Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, do verso de número 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Os irmãos, porém, de condição humilde, gloriem-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, chego mais uma vez diante da sua presença nesse dia. Agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, Senhor. Agradecemos pelo tempo de louvor. Peço que o Senhor nos abençoe nesse momento de meditação da sua palavra. Utilize como ferramenta do Senhor para transmitir a sua palavra, que o Senhor tem trabalhado em minha vida, Senhor. Agradecemos pela bênção dessa igreja. Essa é a minha oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto dessa carta de Tiago, ela, juntamente com 1 e 2 Pedro e 1 e 2 e 3 João e Judas, são aquelas que chamamos de epístolas gerais. Ou seja, elas podem ser dirigidas a mais de um local em específico, com uma exceção leve em 2 e 3 João. Mas, se perceberem como nós começamos lendo o capítulo, por ser uma introdução, Tiago, ele se dirige escrevendo às 12 tribos que se encontram na dispersão. O que ele quis dizer com isso? Essas 12 tribos podem ser ditas como os cristãos que estavam fugindo no meio naquela época por conta da perseguição que sofriam. E Tiago, ele já escreve essa carta com o intuito tanto de um apoio, de um incentivo a permanecerem firmes na fé, e também como um alerta, porque futuramente na carta ele trata de alguns assuntos específicos que são um alerta que todo cristão deve ter. Eu peguei em específico esse primeiro capítulo, que eu achei interessante como, de acordo com Deus foi trabalhando na minha vida, a forma como nós temos lidado com as nossas provações. Porque nenhum de nós podemos dizer que não passamos por alguma dificuldade, temos alguma luta. Todos temos uma dificuldade específica que realmente não pode ser não a mesma do meu irmão, mas para mim é uma coisa que eu tenho dificuldade e eu às vezes peco nisso. Sempre teremos essas dificuldades. Porém, eu gostaria, estudando um pouco desse texto, eu gostaria de tratar acerca das provações, mas sobre os benefícios que podemos tirar dessas provações. Eu intitulei essa mensagem como provações benéficas. Pode ser um pouco contraditório, né, porque penso provações, já penso em alguma coisa ruim. Mas aqui, né, nesse pequeno trecho de entre o capítulo 1, versículo 1 e 12, vou estar tratando aqui sobre recompensas que podemos adquirir através das provações. As provações que Deus coloca em nosso meio.
A primeira recompensa que eu gostaria de tratar acerca aqui é do versículo 2 ao 4, que seria sobre a perseverança. A primeira recompensa que podemos adquirir através das provações é a perseverança. Diz assim no versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu achei importante como ele destaca no versículo 4. Sim, as provações elas produzem uma perseverança. Só que no versículo 4 ele frisa: só que a perseverança ela deve ter uma ação completa na sua vida. Nós passamos por umas dificuldades e a nossa fé é testada no meio delas. Senhor, eu estou no meio de uma decisão difícil. Deus nos mostra o caminho, mas agora eu vou ter a fé o suficiente para confiar no plano de Deus em minha vida? Eu gostaria de usar como exemplo acerca de um bichinho que eu acho muito interessante, que é a borboleta. A primeira vez que eu vi uma borboleta foi no quintal da minha avó. Ela tinha uma plantaçãozinha e, por ser criança, eu era curioso. O que eu fiz? Tinha um casulo lá, só que como eu não conhecia, eu acabei lá. Eu achei que o bichinho estava passando, não estava conseguindo sobreviver, né? Eu fui lá e mexi no casulinho e acabou que acabei matando o bichinho, porque ele não tinha passado por todo o processo da metamorfose. Só que é interessante que nessa questão, o exemplo da borboleta, todo o processo dela depende de uma constante perseverança da parte dela em se mexer dentro do casulo e depende totalmente dela, porque mesmo eu sendo criança, eu tentando ajudar ela, tentando facilitar as coisas para ela, acabou que eu atrapalhei o bichinho e naquele caso eu acabei ferindo aquele inseto. E às vezes nas nossas vidas, muitas das vezes, os conflitos que nós vamos enfrentar vai depender totalmente de nós e na nossa confiança em Deus. Por isso que Tiago ele frisa no versículo 4 a perseverança, sobre ela ter uma ação completa. Porque se eu não for perseverante o suficiente de confiar na palavra de Deus e no efeito que ela vai fazer em minha vida, de nada vai adiantar a minha fé. Se eu não tenho essa total confiança no plano de Deus em cada uma de nossas decisões, a minha fé não vai ser vã se eu não confiar totalmente no Senhor. Dificuldades elas virão à nossa frente, elas virão no nosso meio, porque a partir do momento que eu decidi escolher o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, é como se eu fosse literalmente contra o mundo, porque o mundo está indo para uma direção. A partir do momento que eu decidi colocar o Senhor como meu Salvador, é como se eu pegasse e desse uma meia volta e estivesse indo contra. E dificuldades elas virão. Agora, a perseverança ela pode ser adquirida no meio dessas provações, só que nós temos que estar dispostos a aceitá-la de uma forma completa e eficaz em nossas vidas. Essa é uma das recompensas que podemos adquirir aqui, mas ainda há uma outra que pode ser adquirida através das provações, que a segunda recompensa seria a recompensa da sabedoria. Acompanhe comigo aqui o versículo 5 ao 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Lembre-se do contexto da carta. É uma carta de incentivo e Tiago está alertando os cristãos das provações que eles iam enfrentar. Então, a todo momento, ele vai estar frisando essa questão da confiança no Senhor. Ele cita aqui acerca da sabedoria, e quando falamos em sabedoria, não tem como não pensarmos, né, obviamente, em quem? Salomão, o homem mais sábio do Antigo Testamento. Salomão, ele fez, acho que uma coisa que muitos não pensaram em suas vidas em fazer, que é simplesmente: Senhor, me dê sabedoria para as minhas decisões. Muitas das vezes, com todos os conflitos que temos que enfrentar, nós precisamos de uma decisão rápida no momento,
e confiamos na nossa sabedoria e não na do Senhor. A partir do capítulo 3, Tiago ele vai frisar a questão da sabedoria, tanto a sabedoria humana e a sabedoria divina. Ele frisa aqui nesse momento, tanto lembrando acerca da sabedoria, mas confiar na sabedoria divina, a sabedoria do Senhor, não na sabedoria humana, porque nós somos falhos. Uma das coisas que temos que admitir em nossas vidas é que eu sou falho, Senhor. Sem o Senhor, eu sei que para frente eu não vou conseguir. Eu posso acertar em alguns momentos, ou pode parecer que eu acertei em alguns momentos, algumas decisões, mas só temos que ter ciência que o melhor plano é o que Deus nos prepara, e através de conseguir com perseverança confiar nesse plano e adquirir a sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria divina. A sabedoria divina foi a mesma que Salomão pediu ao Senhor, que trabalhasse em sua vida e nas decisões, e vimos o resultado disso futuramente, o auge do reino de Israel. E é interessante que na vida de Salomão, a partir do momento que ele começou a confiar na sabedoria humana, o reino começou a decair. Mas em todo momento que ele estava confiando no Senhor, vimos que o reino de Israel chegou no seu auge, que ficou conhecido pelo mundo inteiro. Mas no momento em que confiou nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios conhecimentos, na sua sabedoria humana, o reino acabou decaindo. E algumas das vezes temos essa tendência, vida cristã, temos esse ânimo a partir do momento que confiamos no Senhor. E vejo muito isso na questão quando aceitamos a Cristo, né? Aquele primeiro momento, né? Tem uma felicidade enorme, né? Eu lembro até hoje, quando entreguei a minha vida ao Senhor, foi no dia 12 de setembro de 2010. Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha uns 8 anos na época. E é interessante, porque eu ficava feliz, eu fiquei numa felicidade enorme, né? Que você sai querendo contar para todo mundo assim, aceitei a Cristo, agora eu sou filho de Deus, eu fui salvo. E é aquele momento que você chega no auge, você está no auge espiritual. Agora Deus vai me direcionar, e agora eu vou confiar no Senhor e Ele vai me guiar. Só que, e a partir do momento que a sua vida vai passando? Será que conseguimos manter esse mesmo nível de confiança no Senhor? Porque, infelizmente, a tendência é que acaba apagando essa chama. Mas não, o que devemos colocar em prática é de manter acesa essa chama da salvação em nossas vidas, de continuarmos firmes no Senhor e confiando totalmente nele, do mesmo jeito em que confiamos nele quando entregamos nossas vidas a ele, que é o ponto é ali que a gente toma aquela decisão que eu não posso me salvar, somente o Senhor. Essa decisão que temos é a partir do momento que confiamos no Senhor. E é o ponto principal de nossas vidas. Agora temos que ter essa questão de perseverar e confiar na sabedoria divina do Senhor. Vimos aqui mais dois tipos de recompensas, né, que adquirimos, mas ainda tem uma terceira recompensa que pode ser adquirida aqui nesses versículos. Os versículos finais ali de capítulo 9, versículo 9 e versículo 12. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A terceira recompensa, que eu tenho certeza que podemos adquirir através das provações que enfrentamos, é a esperança. Todos temos aquele momento em que, após superarmos uma provação, o que acontece? Nos sentimos mais fortes, porque a partir do momento que acertamos e superamos uma dificuldade enorme, seja em família, ou como igreja, ou pessoal, nós nos sentimos mais fortes, nos sentimos motivados, e criamos essa esperança. Só que a esperança que Tiago frisa aqui, principalmente no versículo 12, é acerca da recompensa final. É aquela recompensa que temos que ter, aquela esperança de que no final de tudo,
receberemos a coroa da vida, por confiarmos no Senhor. É o momento quando chegamos diante de Deus e chegamos diante de Deus após a nossa morte. E aqueles que são salvos entram no santo reino de Deus, que é o grande, acredito que tem que ser o grande alvo de todos os cristãos. Eu gostaria de usar como ilustração uma situação, uma conversa que eu tive com meus pais, que eu acho que ficou bem frisada essa questão de não fazermos parte desse mundo. Eu estava conversando com eles, né? Estávamos conversando sobre decisões futuras, né? Aí começamos a falar sobre questões de medos, né? E medos pessoais. Aí alguns falaram que tinha medo de cobra, coisas de bichos, não medos normais, né? Aí começamos a entrar em alguns assuntos mais sérios. E eu compartilhei com eles, um dos meus principais, acho que temores, é que se Deus permitir futuramente que eu tenha uma família, um dos meus maiores temores é que se chegar a ter uma filha, eu chegar diante do cartório, eles não deixarem eu registrar o gênero da criança, falando que é uma coisa que ela vai ter que decidir, não sou eu nem a minha esposa que decide isso. Seria uma coisa futuramente, aí fica aquele gênero que eu acho que eles colocam hoje como neutro, né? É um dos meus principais temores, que eu compartilhei com meus pais. E, infelizmente, não é impossível de acontecer, dada a situação que o mundo está hoje em dia. E eu compartilhei com eles, esse é um dos meus principais temores. E eu já tenho orado ao Senhor, se acontecer essa situação comigo, como que para o Senhor me direcionar, como que eu vou lidar com isso? Porque acredito que a alegria de todo pai, toda mãe, né, é chegar diante do cartório e registrar o nome da criança, tanto seja em questão de gênero ou também a criação dela. Poder educar ela nos caminhos do Senhor é uma coisa maravilhosa, é uma bênção. Mas pense futuramente, eu tenho esse temor de, dada a situação do mundo, acontecer disso. Falar, você não pode registrar essa criança, é uma decisão que futuramente ela vai ter que escolher, talvez a partir dos 5 anos, dado o jeito como eles têm trabalhado com as coisas. E conversando com eles eu percebi uma coisa, o nosso lugar não é aqui, porque dado os padrões que nós seguimos, que é a Bíblia, né, a palavra do Senhor, dados os padrões que nós seguimos, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é justamente com o Senhor, juntamente com Ele no céu. Mas eu também percebi que dado essa situação, dado o jeito que o mundo está, nós só podemos ter uma certeza, que a volta do nosso Senhor está cada vez mais próxima. Porque Deus ele vai voltar a partir do momento que o mundo estiver em decadência. E nós sempre achamos, né? Não tem como piorar. Não, vai lá e piora. Sempre tem uma situação degradante que o mundo ele consegue nos surpreender. E dá um jeito para que pareça normal. E se não concordar, seria como se você estivesse sendo preconceituoso com eles. Mas podemos ter a certeza que conforme o mundo ele decai, nós temos a certeza que o nosso Senhor ele está voltando. E a sua chegada está cada vez mais próxima. Passaremos por provações, mas podemos obter essas recompensas através dele. Tanto como a perseverança, a sabedoria divina do Senhor, mas também essa esperança de que a volta dele está próxima. Para concluir, irmãos, eu gostaria de usar um pouco aqui do lexo grego. É interessante que, estudando um pouco mais a fundo da palavra, eu vi que aqui nessa passagem de Tiago, é interessante que a palavra originária seria provação, né, na linguagem grega, e seria dogma. É interessante que essa palavra ela é usada apenas 3 vezes na Bíblia. Ela é usada, nesse sentido, usada apenas 3 vezes na Bíblia. Uma vez em 1 Pedro, mas eu achei muito interessante as 2 formas como ela foi usada, em Salmo 11 e Provérbios 27, através da Septuaginta. Que ela se refere, essa palavra, dogma, ela se refere justamente ao processo em que o ouro e a prata são passados na brasa, para que possam ser purificados. Você tendo ciência disso e analisando a carta, você percebe o quão maravilhoso Deus é e perfeito na sua escrita.
porque ele usa essa palavra justamente no meio das provações. E também usa esse exemplo, com o processo do ouro e da prata, sendo passados no fogo, mas com um propósito, que eles possam ser purificados. Da mesma forma, nós passaremos por provações, mas Deus ele tem um propósito para cada uma das provações que nós enfrentarmos. Então, o desafio que fica, irmãos, confie em Deus, pois toda aprovação dele possui uma recompensa. Amém? Amém. Deixa eu orar nesse momento, depois eu passo a palavra para o pastor Sérgio. Oremos. Senhor meu Deus, chego diante do Senhor, agradecemos por essa sua palavra que foi nos passada, Senhor. Nos ajude a confiar no Senhor e a enxergarmos as recompensas que o Senhor tem a nos passar através das provações que o Senhor nos colocar. Nos ajude a enxergar o propósito que o Senhor tem para nós, em nossas vidas. Essa é a minha oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém.